Olá, eu sou o professor Fábio e hoje eu quero tratar com vocês um tema muito importante relacionado à geometria. Hoje vamos trabalhar os tipos de equação da reta. Lembrando, se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva e fique por dentro das novidades. Beleza? Vem comigo. Quando trabalhamos com uma reta, precisamos entender o conceito inicial dela. Veja essa frase que eu coloquei aqui para vocês. Ela é conceituada como um conjunto de pontos infinitos, com tamanhos infinitos e que é unidimensional. Esse ente geométrico pode ficar disposto na horizontal, vertical ou inclinado. A nossa definição nos diz que uma reta ela é formada por um conjunto infinito de pontos. Ok? Neste caso, a nossa reta ela vai ser infinita. E também fala que ela é unidimensional. Ela possui apenas o quê? Uma dimensão. A definição me diz que ela pode estar na horizontal, vertical ou inclinada. Ok? Então veja bem, a reta ela vai ser o quê? Infinita, formada por diversos pontos infinitos. Só que na geometria, quando nós precisamos representar ela no plano cartesiano, não tem como eu representar ela como um todo. Eu sempre representarei ela apenas uma parte. E essa simbologia dessa reta vai ser sempre pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Beleza? Essas retas, elas podem ser classificadas como? Eu posso classificar elas como paralelas, perpendiculares, oblíquas, retas transversais, retas concorrentes e retas coincidentes. Nessa aula de hoje, nós não vamos trabalhar a classificação dessas retas. Posteriormente, eu trarei outra aula detalhando reta por reta. Nessa aula de hoje, vamos trabalhar os tipos de equações de retas que vamos encontrar e suas devidas equações. Beleza? Vem comigo. Vamos trabalhar agora tipos de equação da reta. Sabemos que a equação fundamental da reta ela é dada pela seguinte fórmula. Se você conhecendo um ponto qualquer no plano cartesiano e um coeficiente angular, conseguimos chegar em uma certa equação da reta. Lembrando também que eu posso chegar em uma equação da reta também conhecendo dois pontos distintos no plano cartesiano. Então, esses são os dois métodos que nós temos para encontrar uma equação da reta. Eu vou deixar para você um link trabalhando essa equação da reta. Beleza? A primeira equação que temos é a equação geral da reta. Posteriormente à equação da reta, podemos encontrar a equação reduzida da reta. Uma outra equação que temos é a equação segmentária da reta. Uma outra equação é a equação paramétrica da reta. Esses são os tipos de equações de reta que vamos trabalhar nessa aula. Equação por equação, como chegaremos a elas? Então vamos lá para a primeira equação, que no caso, a equação geral da reta. Vamos lá. Veja bem, galera. A primeira equação que vamos trabalhar é a equação geral da reta. Veja que a equação geral da reta ela vai sempre seguir esse formato, onde A, B e C são os coeficientes da minha equação, x e y são as minhas variáveis. Toda vez que você pensar em uma equação da reta, você tem que imaginar ela no plano cartesiano. Beleza? Lembrando que o plano cartesiano é aquele eixo, né, formado pelos eixos x e y, né, no caso perpendiculares, 90 graus. E, por exemplo, nesse plano cartesiano eu tracei essa reta aqui, cujo essa reta tem os pontos A de coordenadas xa, ya e o ponto P de coordenada xy. Lembrando também que a inclinação da reta em relação ao eixo x, eu tenho aqui chamado o meu coeficiente angular, que é dado pela letra M, que é apenas calculando a tangente do ângulo apresentado aqui. Então, para eu encontrar essa equação da reta, eu tenho duas formas. Ou conhecendo dois pontos distintos no plano, ou conhecendo apenas um ponto, mas tenho que conhecer também o coeficiente angular. Vou deixar para você um link para estudar a reta, beleza?
Veja bem, nesse exemplo, eu quero encontrar a equação geral da reta. Ok? Observe que eu tenho um ponto A de coordenada 2 e 5 e o coeficiente angular de valor 2. Conhecendo esse ponto e conhecendo esse coeficiente angular, tem como eu chegar a essa equação da reta seguindo o seguinte princípio. Y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. Essa é a forma que eu chego em minha equação conhecendo apenas um ponto e o coeficiente angular. Se eu tivesse conhecendo outro ponto aqui, eu poderia chegar a essa equação também utilizando o determinante. Eu vou deixar para você um link para você entender esse processo que eu estou te falando. Ok, galera? Veja bem. Neste caso, eu preciso definir quais coordenadas eu tenho aqui. Como aqui eu tenho y0, como eu tenho y, tenho que definir uma das duas para y e da mesma forma uma das duas para x ou x0, ok? Neste caso, eu vou definir esse valor 2 como sendo o meu x0 e esse 5 como sendo o y0 para poder fazer o quê? A substituição nesse método. Então vamos fazer isso, ó. Então, y, como eu não tenho, vai ficar como y menos. Quem é meu y0 de acordo com os números que eu determinei? No caso, o valor 5. 5. Se eu tivesse um sinal negativo aqui, eu teria que fazer jogo de sinal. Ok? Agora, o m é o meu valor 2, de acordo com o nosso exercício. E esse x eu não tenho, continua sendo x. E esse x0, no caso aqui, é o valor 2. Lembrando, se tivesse sinal, teria que fazer um jogo de sinais. Ok, aqui agora temos uma propriedade distributiva. Esse 2 ele vai distribuir tanto no x como no próprio 2, ficando assim, ó. Então, y menos 5 é igual 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes 2, 4. Ok, galera, estamos na nossa equação da reta, no caso geral? Não, não estamos, porque a equação da reta, elas tem que ser o quê? Igualada a zero. Logo, todos esses elementos têm que estar de um mesmo lado, beleza? Observe aqui, que a nossa primeira situação está envolvendo x. Como o x está desse lado, eu vou pegar esses dois elementos que estão aqui, ó, no caso, esse 5 e esse y, vou ter que passar para o outro lado. Beleza? Como o 5 aqui é negativo, ele vai ter que passar positivo. Como o y é positivo, ele vai ter que passar o quê? Negativo. Ficando da seguinte maneira, ó. 2x. Agora o y vai para lá. Menos y. Ok? Agora, esse menos 4, ele já está do outro lado da igualdade. Então, ele vai continuar sendo menos 4. E agora, esse 5 negativo, ele vai para lá como mais 5. Como esses dois elementos saíram desse lado, ficou igual a 0. Agora, basta organizar. Tá vendo? Então, vai ficar 2x menos y, menos 4 com mais 5, sinal do número maior conserva, então mais 5 menos 4, 1, igual a 0. Veja bem, ó, observe que essa equação é semelhante a essa, logo, essa é a nossa equação geral. Beleza? Veja bem, encontrar essa equação geral é bem simples. Basta você conhecer os métodos que temos
de encontrar uma equação da reta, ok? Vamos lá para a equação reduzida da reta. Neste caso, a nossa equação reduzida da reta, ela vai ter este formato aqui. Ela vai ter o y separado da letra x e da constante. Ela também vai ter esse formato no plano cartesiano. Ela vai ter esse sentido se ela tiver o a, no caso, o coeficiente angular positivo, e vai ter esse sentido se o coeficiente angular for negativo. Beleza? Tá aí, eu vou deixar para vocês o link para você entender sobre o que eu estou te falando. No caso da nossa equação geral da reta, que nós do exercício passado, é essa, né? 2x menos y mais 1 igual a 0. Eu quero dessa equação chegar à equação reduzida da reta. Observe, a equação reduzida tem quem isolado? Valor y. Então vamos fazer isso, isolar na equação geral da reta a variável y, ficando da seguinte maneira, ó. Como esse y está negativo e eu tenho que separar ele dos demais elementos, eu vou passar ele para o outro lado, ficando o quê? Positivo, beleza? Então fica assim, ó. Então, y foi para o outro lado, virou positivo, e do lado de cada igualdade ficou quem, ó? 2x mais 1. Tá aí a nossa equação reduzida da reta. Foi bem simples nós encontrarmos essa equação da reta, no caso reduzida. Bastou fazermos o quê? Isolar a variável y. Lembrando que, para mim chegar a essa equação da reta reduzida, é necessário eu conhecer a equação geral. Caso eu não saiba como chegar a esse processo, eu vou deixar para você um link aí na descrição, beleza? Então, tá aí, galera, a equação reduzida da reta. Então, basta você pegar a equação geral e isolar a variável y, beleza? Vamos para outro tipo de equação. A nossa equação segmentária da reta tem esse formato porque em um ponto de nossa reta, por exemplo, esse ponto Q, ele vai ser ligado ao eixo Y e um outro ponto qualquer, que eu estou definindo como sendo o ponto P, ele vai estar relacionado ao eixo X. Lembrando que ele terá uma coordenada em Y e x0 e outra coordenada em x e y0. Por isso, essa equação ela vai ter este formato aqui. Como vamos chegar a essa equação segmentária da reta? Para chegar ela de forma fácil, nós vamos utilizar a equação reduzida da reta. Lembra que a equação reduzida é aquela equação cujo y está isolado, beleza? Então veja bem, como vamos proceder? Neste caso, nós vamos pegar a equação reduzida da reta e observe que após a igualdade tem um número 1. E a minha variável x e a minha variável y está deste lado da igualdade. Então vamos fazer isso primeiramente. Vamos separar as letras dos números. Beleza? Então vamos lá. Então ficando o seguinte, ó. Vou deixar esse x positivo, então ele vai ficar aqui, ó. 2x. Como eu tenho que separar, esse y aqui, que ele está do outro lado da igualdade, ele vai vir para cá. Como ele vai vir para cá, vai mudar o sinal. Ele é positivo, ele vai vir o quê? Negativo, então vai vir menos y. Agora, esse 3, ele tem que ir para onde? Para o outro lado. Correto? Só que como ele é positivo, ele também vai vir o quê? Negativo. Ficando da seguinte maneira, ó. Mais 3 passa para lá depois da igualdade. Menos 3. Ok? Agora vamos fazer o comparativo dessa equação que ficou dessa forma com a nossa equação segmentar. Observe que tem o número 1 após a igualdade. Como eu faço ter o número 1 após essa igualdade aqui? Basta nós fazermos o quê? Ó? Se você pegar aqui, ó, e dividir esse menos 3 por menos 3, você não consegue encontrar 1?
Beleza. Só que se nós fizermos desse lado da igualdade, temos que fazer aqui, ó. Aqui e aqui. Então, menos 3 aqui e menos 3 aqui. Logo, a nossa equação, ela vai seguir da seguinte forma, ó. 2x dividido por menos 3 vai ficar menos 2x sobre 3. Menos com menos, mais. Y dividido por 3 vai ficar y sobre 3. Que é igual. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Tá aí a nossa equação segmentária da reta. Observe que ela é semelhante a essa que nós encontramos. Lembrando que esse valor aqui após a igualdade sempre vai ser o número 1. E para encontrarmos esse valor 1, precisamos manipular a nossa equação reduzida da reta, no caso, seria mais fácil você trabalhar, tá? Da seguinte forma. Lembrando que também da equação geral tem como eu chegar nessa segmentária utilizando o mesmo princípio. Beleza? Vamos lá agora para o outro tipo de equação, que é a equação paramétrica. Vamos lá. A equação paramétrica da reta, ao meu ver, é a forma mais complicada de chegarmos a ela. Ok? Veja bem o que está falando nosso texto aqui. As equações paramétricas são formas de representar as retas através de um parâmetro, ou seja, uma variável que irá fazer a ligação de duas equações que pertencem a uma mesma reta. Veja bem, a nossa equação paramétrica, ela sempre vai estar relacionada a um certo parâmetro que representa uma outra variável que eu vou ter que definir. Neste caso aqui, o nosso parâmetro aqui é a letra t. Observe que essa valor t, que no caso é o nosso parâmetro, ele está relacionado às duas equações que nós temos. Então, logo, através de uma certa equação geral, conseguimos chegar à equação paramétrica definindo um certo parâmetro. Beleza? Então, como vamos fazer essa relação da equação geral com a nossa equação paramétrica? Então, veja bem. Aqui nós temos a nossa equação geral da reta, que é dada por 2x menos y menos 19 igual a 0. Então, queremos chegar às duas equações, uma relacionada a x e a outra relacionada a y. Primeiramente, vamos fazer o quê? Vamos isolar uma certa variável. Pode escolher qualquer uma. Primeiro, eu vou isolar, por exemplo, a variável x. Então, separando o x do y. Então, vai ficar 2x, que é igual. Como esse menos 19 ele está desse lado da igualdade, eu vou passar para o lado de lá. Ele vai o quê? Ficar positivo. E da mesma forma com o y. Como ele é negativo, ele vai ficar positivo. Ficando da seguinte forma, ó. Menos 19 vai ficar 19. E o menos y vai ficar o quê? Mais y. Beleza? Então, tá aí a separação delas. Temos que isolar a variável x. Então, x vai ser igual a 19 mais y. E esse 2, como ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, correto? Então, vai ficar dividindo por 2 aqui, dividindo por 2 aqui. O que nós vamos fazer agora? Para mim fazer essa separação, eu tenho que jogar um certo parâmetro. Então, eu tenho que organizar isso aqui para esse parâmetro poder ser colocado. Então, eu tenho que x é igual. Veja bem, eu vou trabalhar com o número misto. Lembra dos números mistos? Eu pego o denominador, pego um múltiplo a ele mais próximo de 19. No caso, múltiplo de 2 mais próximo de 19 é quem? 18 sobre 2. Para chegar ao 19, falta quanto? Falta o quê? Mais 1 sobre 2.
E represento novamente o y sobre 2. Então, mais y sobre 2. Arruma esse 2 que ficou meio feio. Veja bem, então, x é igual. Veja bem, aqui, ó, nós podemos fazer essa divisão. Então, 18 dividido por 2 é 9. Mais 1 meio mais y sobre 2. Ok? Veja bem, o que eu vou fazer agora? Esse 1 sobre 2 e esse y sobre 2 tem um número comum que é 1 sobre 2. Então, logo, eu vou fazer o quê? Eu vou definir isso aqui, ó, como sendo meu parâmetro t, ficando da seguinte forma, ó. X é igual 9 mais quem? T. Tá aqui, ó. Chegamos à equação x. Observou? Tá vendo a complicação que é para trabalharmos? Você tem que saber manipular os seus números. Então agora vamos chegar ao que, no caso, a equação y. Vamos seguir do mesmo princípio aqui, ó. Vamos um pouquinho em cima aqui. Então vai ficar 2x menos y menos 9 igual a 0. Como isolamos nessa equação a variável x, agora vamos isolar a variável y. Então, no caso aqui, esse y vai para o outro lado positivo. Beleza? Vai ficar da seguinte forma, ó. Então, y, que é igual. Como ele foi para lá, sobrou 2x e menos 19. Tá bem mais fácil nós manipularmos aqui, ó. Agora vai a manipulação. Tá vendo que eu tenho o número 2 aqui? Eu tenho que, dele, eu consigo chegar ao 19. De que forma? Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma, ó. Y é igual 2x menos 18 menos 1. Não posso? É a mesma ideia. Correto? Menos 18 com menos 1 dá menos 19. Agora veja bem, esses dois elementos têm uma certa relação. Qual a relação que ele tem? O número 2 em comum. Veja bem, ó. Se eu fazer isso, ó, eu não chego a 2x, ó, ponho o 2 em evidência, ó, 2 vezes x, 2x. Menos. E se eu, para chegar a esse 18, basta multiplicar o 2 por quem? Por 9 menos 1. Agora, eu vou chamar esse x menos 9 de t. Correto? Então, ficando assim, ó, y é igual a 2t menos 1. Observe. Semelhante. Então, nós temos aqui a nossa equação paramétrica da reta, relacionada a x, que é igual 9 mais t, relacionada a y, que é 2t menos 1. Beleza? Observe que nós chegamos a essa equação paramétrica utilizando o quê? A equação da reta, no caso geral. Beleza? Veja bem, a equação paramétrica, como eu falei para vocês, é a equação mais complicada de trabalharmos. Precisa você manipular alguns elementos para podermos chegarmos a ela. As outras são bem simples de encontrarmos. Basta você conhecer como chegar à equação fundamental da reta e, a partir dessa equação fundamental, você ir para a equação geral, para a equação reduzida, para a equação segmentária e, posteriormente, a equação paramétrica. Posteriormente, eu vou trazer uma continuação dessa aula, principalmente trazendo uma parte exclusiva para a equação paramétrica,